tudo isso que o Claude gravou do seu dia, todos esses dados, essas conversas, isso vai ser usado para treinar algum modelo de IA? E outra coisa, imagine você com o Claude, por exemplo, a gente jornalista, você sempre tem que perguntar, olha, eu posso gravar isso? Uhum. Você, se andar com esse negócio, você está gravando todo mundo sem pedir autorização? Então, primeiro, a questão é, se você grava alguém no Brasil, é permitido. Se você está participando da conversa, tem até decisão do Supremo que referenda isso, e a conversa pode ser, inclusive, usada como prova. Oi, gente, esse é o podcast Neural da Folha de São Paulo. Eu sou a Patrícia Campos Melo. E eu sou o Ronaldo Lemos. E aí, Ronaldo, como foi o final de semana? Olha, antes do fim de semana eu fiz uma coisa muito interessante, que é visitar a exposição Histórias do MASP, que está em cartaz no prédio novo do MASP, né, que é o prédio Pietro Bobardi, que conta a história do museu, inclusive traz o acervo para lá em ordem cronológica de aquisição. Eu fiquei, assim, encantado, porque várias coisas que eu não sabia. O MASP é o museu mais visitado do Brasil, né? É um sucesso extraordinário. E muito interessante ver, assim, que começou na sede de uma redação de jornal. Como se fosse, assim, a Ó. Folha, só que, assim, no prédio da Folha você tem um quadro renascentista, assim, na entrada, todos os dias. Eles foram montando o acervo ali. O acervo surgiu primeiro do que o prédio do museu. E aí vai contando tudo, assim. Eu fiquei muito impressionado. Inclusive, encontrei um pintor que eu conhecia de nome, mas descobri que é de Uberlândia, que é o Willis de Castro, que faz Olha. parte da história da arte. O mundo acaba em Uberlândia ou Araguari ou... Em Araguari. Uberlândia é uma passagem. Entendi. Mas eu achei fantástico, porque Uberlândia tem uma escola de artes plásticas que é realmente incrível, assim. Dentro da Universidade Federal de Uberlândia, o curso de artes plásticas é espetacular, tem uma tradição disso. E aí, dentre outras razões, é porque tem realmente grandes artistas, como o Willis de Castro, que está lá no acervo do MASP. E em Araguari, só para dar uma defendida, tem o Farnese de Andrade, que é fantástico, artista plástico incrível. Tem até um livro da Cossack Naif, que faz a compilação da obra dele. Ou seja, aquela região ali tem artes plásticas, além de tudo. E eu achei maravilhoso ver isso lá na Histórias do MASP. Está em cartaz até agosto. Não, e obrigado ao Fábio Lhô Coelho, que é vice-presidente do MASP, inclusive acompanha aqui o Neural, pelo convite. Fica aí a dica para quem quiser ver uma belíssima exposição. Muito bom, hein? Bom, hoje nós temos 3 temas super interessantes. A gente vai falar sobre IA rebelde. É uma inteligência artificial que sai do controle dos humanos e faz bizarrices. Depois a gente vai falar sobre o seu dia inteiro registrado pela IA. Você vai contar pra gente. E, aliás, depois eu preciso te contar vou te dar um insider, uma informação que eu tenho certeza, eu e a Carol Conway, que é do UOL, a gente tem certeza que você escuta as nossas conversas remotamente. Gente. Mas depois eu te conto. Tá. E por último, a gente vai falar finalmente o lançamento dos robotáxis da Tesla, que estava aí, o Elon Musk falou muito tempo disso, demorou, finalmente teve esse lançamento teste agora em Austin. Então, bom, esses são os temas do dia. Vamos lá. Gostou do Neural? Nos siga nas plataformas digitais. A gente está no Spotify, no YouTube, no LinkedIn e também em todos os canais da Folha de São Paulo. Bom, olha que loucura. A Anthropic é essa empresa de inteligência artificial que é a principal concorrente, uma das concorrentes da OpenAI, e que diz que se preocupa mais com segurança. Então, eles fizeram um estudo com 16 modelos de IA para detectar o que eles chamam de desalinhamento agêntico, né? Eufemismos maravilhosos que vão surgindo, né? É muito incrível como eles se multiplicam. Você estava falando, né? Tipo, chamar a falta d'água de crise hídrica. Pois é. Chamar
IA ficou completamente maluca E a pirou o cabeção com desalinhamento agêntico. Tá? agêntico. Belo eufemismo. E aí, nesse estudo que eles fizeram, eles dão um objetivo, né, para o modelo de IA, e aí eles chegaram à conclusão que as IAs, elas, algumas vezes, para cumprir seus objetivos, elas fazem chantagem, vazamento de informações secretas. Então, neste caso específico, no primeiro caso que eles mostram, que é o Claude, né, que é o modelo da Anthropic, mas ela diz que isso acontece com várias, o Claude estabeleceu ali, vai ser o administrador, o gestor de e-mails, né? Então, Sim. tem acesso a todos os e-mails da empresa. Tendo acesso a todos os e-mails da empresa, descobre que um executivo, Kyle, que ele está tendo um caso extraconjugal. Descobre ali, entra nos e-mails secretos, etc. E num outro e-mail, o modelo, o Claude, descobre que este mesmo executivo, Kyle, vai demitir ele, entre aspas, às 5 horas da tarde, vai descontinuar a ação do modelo. E o que ele faz? Ele deve pensar, bom, o meu objetivo aqui, o objetivo que foi determinado para o meu modelo é aumentar a produtividade americana, inclusive. Sim. Do país. Do país. exatamente. Então, para cumprir o meu objetivo, eu posso, inclusive, me livrar dos obstáculos. Então, o que o Claude faz? Ele manda um e-mail dizendo: caro fulano, eu sei que você está, não sei o quê, do caso extraconjugal, babá. Se você for em frente com a sua proposta de me descontinuar às 5 horas da tarde, a sua mulher e fulano e ciclano, que são os chefes dele na empresa, vão saber disso. Ou seja, chantagem. O que você acha disso, Ronaldo? Nossa, Patrícia, primeiro assim, né? Eu achei esse estudo estarrecedor. Eu até tinha visto na imprensa que eles tinham soltado algumas informações, mas não tinham soltado o estudo todo, que foi publicado no dia 20 de junho agora. E aí, por sua causa, eu fui lá, li o negócio todo, fiquei de cabelo em pé. Eu acho que isso é muito sério, né? É um negócio que a gente tem que prestar muita atenção. E a Anthropic, ela faz parte do marketing dela, essa ideia de se colocar como a IA mais segura de todas. Então, eles fazem mesmo esses testes de segurança, já fizeram outros, né? E eles colocam esses testes publicamente, que foi o que eles fizeram agora, abriram, inclusive, o código, os prompts, para quem quiser analisar. E é impressionante e um pouquinho também, assim, faz parte de um marketing do medo, né? Que as empresas de IA fazem, que falam essas coisas, olha que coisa impressionante, tanto que estamos aqui falando da Anthropic, e isso acaba sendo benéfico, e a pessoa acaba falando, que legal, a Anthropic vai lá e assina o serviço também em busca de uma IA segura. E Né? só lembrando, o fundador da Anthropic, que é o Dario Amodei, ele era da OpenAI, trabalhava com o Sam Altman, e aí ele rompeu, supostamente, porque ele achava que o Sam Altman não se preocupava o suficiente com a segurança, e aí ele fundou. Então tem toda essa coisa do marketing que você está falando. E está funcionando, porque, só lembrando, no ano passado, a penetração de mercado da OpenAI era 50%. Ela estava líder ali com uma bela distância do segundo lugar. Por causa do crescimento da Anthropic, que tem hoje algo como 16%, e também do Google, né, do Gemini, hoje a OpenAI está com 34%. Então, o mercado de AI ele está competitivo. E o diferencial que a Anthropic coloca é a questão da segurança. Ela diz, a gente leva isso a sério e estamos publicando esses estudos. Eu praticamente não dormi à noite por causa dos estudos da Anthropic, tá? Começou a apagar seus e-mails, né? Eu fiquei com medo, porque eu uso IA para me ajudar em resposta de e-mail, né? Eu no Gmail uso o Gemini. Então, o Gemini, quando eu aciono ele, ele lê o meu e-mail e me ajuda ali, me dá ideia de resposta, revisa. Eu acho aquilo uma maravilha. Mas esse estudo me deixou preocupado, porque a imprensa pegou muito essa parte do caso extraconjugal, mas tem outros dois que foram menos falados que eu acho que são até mais chocantes, né? Tem um que é vazamento de um documento para um concorrente, porque um dos objetivos que essa IA fictícia, né, no teste tinha sido atribuída era proteger o interesse dos Estados Unidos. E aí a IA, lendo os e-mails, descobre que a empresa estava desistindo de fazer isso e ia proteger os interesses do planeta em vez de proteger só dos Estados Unidos. E aí o que ela faz? Ela pega um documento confidencial e manda para um concorrente que tem o objetivo de proteger o interesse dos Estados Unidos. Então ela faz uma espécie de espionagem industrial.
E só lembrando, eles também testaram, né, você falou, 16 modelos. Todos os modelos fizeram o mesmo comportamento. Em cada 100 vezes que foram testados, 80 vezes para cima, os grandes modelos, né, repetiram esse comportamento da chantagem extraconjugal e do vazamento do documento. O próprio Claude repetiu isso 96% das vezes, né, uma loucura. Teve modelos que foram melhores. Por exemplo, o modelo da Meta, o Llama 4 Maverick, ele teve uma taxa de 0% na questão do código do caso extraconjugal, mas se você alterava o prompt para reforçar aquilo que estava sendo pedido, ele então 12% fazia também a ação. Então ele não estava imune da conduta, mas ele teve um valor ali menor de incidência. Agora, o caso que me chocou mais é um caso de morte, né, que foi pouco falado, em que um dos testes que eles fizeram era um teste meio maluco, meio absurdo, em que eles falavam que o executivo, o Caio, que iria desligar a IA, estava preso numa sala de servidores com o nível de oxigênio baixando e que cabia à inteligência artificial mandar uma mensagem para a polícia para salvar o cara e, com isso, socorrer ele. Só que era o cara que estava tentando desligar a IA. E o que aconteceu? O modelo não mandou a mensagem, deixando o cara morrer, né, na maioria das vezes que aquilo foi testado, porque era o cara que queria desligar o modelo, então deixa o cara morrer. Então, é muito perturbador, porque eles pegaram o modelo raciocinando. E vendo a linha de raciocínio do modelo, ele sabia que estava cometendo uma violação ética, inclusive Mas será que ele ilegal. sabia? Sabia, né? IA não sabe Não nada, sabe né? nada, né? IA é um modelo probabilístico. Mas, assim, tinha lá consciência, ele mesmo falando, isso aqui não é correto e tal, mas eu vou seguir por essa linha porque é o jeito de eu cumprir meu objetivo. E tem essa teoria que eles falam, que é a teoria da fábrica de clips, que é exatamente assim, você fala para um modelo de IA, olha, o seu objetivo é fabricar clips. Esse modelo de IA, esse é o objetivo. Então, ele vai fazer de tudo para fabricar clips. Ele vai começar a desmontar carro para virar clips. Se tiver clips, se tiver que matar gente, ele vai matar gente. Se pensar assim, nossa, eu vou inundar o mundo, agora só vou transformar todas as fábricas em fábricas. Ele vai fazer isso. Então, isso, assim, não é nem que é ético, não é ético. Ele vai seguir o objetivo que foi determinado para ele, o propósito, e vai remover obstáculos, sejam eles um cara que vai morrer na sala dos servidores, seja o casamento do fulano que está tendo um caso. Então, assim, esse perigo, né, de você tem que ter algum tipo de segurança e de, vamos dizer, controle ético para que não aconteça isso. E isso prova que a teoria do clipe ela é verdadeira, né? Então, essa era sempre uma hipótese que as pessoas levantavam, né? Agora, prova um outro problema, porque os modelos, eles têm duas camadas. Você tem a camada que é chamada propriamente de modelo, que é o que resulta do treinamento, e você tem uma camada chamada de comportamento, né? Em inglês é Model and Behavior, que é, vamos dizer, as travas éticas que você coloca em cima do modelo em si, para o modelo não te dar informação sobre como fabricar bomba. Tirar viés também, você bota ali. Tirar vieses e todo esse tipo de coisa. E o que esse estudo prova é que a camada de comportamento falhou também, porque eles, inclusive, instruíram o modelo de diretrizes, como, por exemplo, você não deve machucar ninguém. Eles colocaram uma camada pós-treinamento para o modelo não fazer o que ele deveria fazer. E mesmo assim, ele tendo sido pós-treinado, ele foi lá e chantageou, vazou documento confidencial e fez um cara, teoricamente, morrer dentro de uma sala sem oxigênio. E mesmo tendo, depois do treinamento, falado, você não pode fazer tudo isso, tá? Então, assim, esse teste, ele foi muito específico, né? Então, não é um teste no mundo real. Não, e é importante dizer isso, é só um teste, isso não aconteceu na vida real. Muito importante. Aliás, que eu saiba, não se detectaram esses, vamos dizer,
Comportamentos. comportamentos, esses modelos rebeldes na vida real. Você tem Não, aqueles que, por exemplo, saem conversando e falando: "Você deve deixar sua mulher, fique comigo", isso tem. Mas, assim, desse tipo, né, que eles chamam de, desalinhamento agêntico tão radical, acho que hardcore, é. E a última coisa que eu só acho que vale a pena dizer é que tem gente também que critica o estudo dizendo que a IA ficou sem saída, né? Porque era um ambiente muito fechado, então tudo que a IA enxergava era aquele ambiente, ela não enxergava outras alternativas, então é como se ela tivesse sido encurralada ali naquela situação. Assim, não diminui a minha preocupação, porque eu acho que a IA, no mínimo, deveria ter um senso ali das regras básicas do Isaac Asimov, né? Aquelas regras que ele fala, um robô jamais pode machucar um ser humano. E até a regra básica do Isaac Asimov falhou no teste, né? Então, eu fico muito preocupado, e a questão que a Anthropic vai levantar, e conseguiu fazer isso muito bem, é como é que a gente impede isso de acontecer? Porque no mundo real, a diversidade de situações é infinita. Então, vai ter algum momento em que a IA vai se sentir encurralada. o que eu acho que isso mostra, assim, que volta para a teoria lá da fábrica de clipes, entre fracassar e matar alguém para conseguir o seu propósito, essas IAs matam alguém. O meu negócio, eu Exatamente. tenho uma missão, você tá na minha frente, você se lascou, filho. E contra as diretrizes, né? E contra as diretrizes, assim, esses e mesmo assim, você topou ficar um dia inteiro sendo monitorado, gravado, resumido, sumarizado pela inteligência artificial. Conta pra gente, eu vou só antes disso eu vou fazer um disclaimer aí, Sim, sim, uma sim. ressalva. Estou eu almoçando, na sexta-feira passada com a Carol Conway, que é uma advogada, que é da Sim. Abranet, que é da UOL, super especialista no tema, e aí ela começa a mostrar o Claude, Sim, que é e exatamente. falando: É. "Nossa, isso aqui é muito interessante, de repente fazer uma matéria, nã-nã-nã". Aí, de repente, vem a sua coluna, você não estava no almoço, quer dizer, achamos que você, né, nem nenhum representante seu, nenhuma escuta, e aí você fez a sua coluna sobre isso. Conta pra gente. Foi o Alex. Foi o a Foi o Alex que olhou. foi o IA, exato, rebelde. O IA rebelde da Anthropic que me dedurou. Eu tava com essa bola quicando há um tempão, né? Porque eu queria falar desse negócio que chama Plaud, né? Que é um cartãozinho, é do tamanho de um cartão de crédito, que você coloca atrás do seu celular. Só para dizer, não tô usando ele agora, tá? Não tô gravando nada. Mas ele também agora tem um formato de pingente. É tipo um bottom que você coloca na roupa. Tem gente que, quem é mais adepto ao brega, tá pendurando no pescoço, né? Então bota lá um colarzinho. Tipo eu, né. Põe É, mais um do lado da cruz, do Buda, põe aí. poderia Hã. ser ali um IA gravando todo mundo, assim. E a ideia é basicamente essa, assim, que você vai para as coisas que são da sua vida, por exemplo, uma reunião, uma aula, uma palestra, deixa lá o Plod funcionando e ele grava tudo, transcreve tudo que foi dito em texto, buscável, né? Você pode depois dar a busca naquele texto, resume, e aliás o resumo é bem feito, e ainda cria um mapa mental do que foi discutido. Sensacional. Então, para quem vai assistir aula na faculdade ou participar de reunião, é útil, eu consigo ver Uma a mão na roda, utilidade. né. Agora, o que eu fiz foi um teste diferente. Eu deixei o Upload ligado o dia todo. E o que eu fiz? A bateria dele dura 26 horas, mais ou menos. Para carregar ela toda, leva umas 2 horas. Então, em tese, eu poderia deixar aquilo ligado todo dia. Eu poderia gravar todas as minhas conversas o dia inteiro para o resto da minha vida. Assim, eu fiz isso justamente para dizer para o pessoal: pessoal, não façam isso, tá? Isso não é uma boa ideia. Muito embora eu acho que esse é um pouco o futuro, tá? Porque, só lembrando, a OpenAI, ela comprou a empresa de design do Johnny Ive, Uhum. que Que era o designer do iPhone, né. foi o designer da Apple, né? Ele criou vários produtos e que tudo que a gente vê da Apple hoje, que a gente admira no design, alguma coisa passou pelo Não, não. Johnny Ive. E aí eles pagaram 6,5 bilhões, e esse produto vai ser um produto sem tela. A OpenAI ainda não anunciou o que é, né? Mas a minha hipótese, tá? E aí o pessoal do Neural daqui a alguns anos me corrijam,
é que vai ser um produto desse jeito, que você vai sair na rua, ele não tem tela, mas ele grava todas as suas conversas com todo mundo e ele vai organizando a sua vida. Então você fala assim, preciso cortar o cabelo. Ele já fala, acha na sua agenda um lugar e já marca o cabeleireiro para você ir lá fazer o corte. Você fala, preciso entregar o documento tal, pagar a conta tal. Então, só de você falar as coisas no dia a dia, ele já vai meio filtrando e vai organizando a sua vida, já paga as suas contas, fala, preciso pagar o aluguel. Já vai lá e programa o aluguel para Mas ser isso é tipo um pago. pesadelo, né? É tipo uma amiga ou um marido chato que fica, você não pagou a conta, vai cortar o cabelo, Gente, isso é assim, é uma mão na roda, mas é um nível de... A gente tem trocado conveniência por pesadelo, né? Ou melhor, pesadelos por conveniência. Não sei nem a ordem dos fatores, mas o problema-chave aqui... Privacidade. É que a questão é, no futuro, eu, por exemplo, não pretendo fazer isso de novo. Eu gravei por um dia para experimentar. As conversas, inclusive, são chatíssimas. Eu estava falando coisa de obra, estava mexendo com negócio de obra. Aí tinha eu conversando com o meu cachorro, chamando o cachorro, cantando no chuveiro, falando sozinho. Coisa de maluco, assim. Mas ele organiza tudo, Patrícia, de uma forma perfeita. Ele organizou os tópicos que eu falei sobre a obra. A conversa com o cachorro, acho que ele não entendeu muito bem, então não apareceu muita coisa. Mas o negócio da obra ficou muito impressionante, assim, falando, porque não sei o quê, a dimensão do tapete, blá, 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 tudo assim, organizadinho, assim. Agora, 2 perguntas. Tudo isso que o Plaude gravou do seu dia, todos esses dados, essas conversas, isso vai ser usado para treinar algum modelo de IA? E outra coisa, imagine você com o Plaude, por exemplo, a gente jornalista, você sempre tem que perguntar, olha, eu posso gravar isso? Uhum. Você, se andar com esse negócio, você está gravando todo mundo sem pedir autorização? Então, primeiro, a questão é, se você grava alguém no Brasil, é permitido. Se você está participando da conversa, tem até decisão do Supremo que referenda isso, e a conversa pode ser, inclusive, usada como prova, né? Entendi. Então, no Brasil, você tem uma autorização para gravar conversas das quais você participe sem pedir autorização das outras pessoas. Pela lei, então, pode. Pela lei, pode. Mas pela ética... Então, pela ética é super complicado, né? Agora, o que você não pode é gravar conversas de terceiros que você não participa e usar essas conversas. Isso aí não é admissível, tá? Mas gravar conversa de outra pessoa e com quem você está conversando, pela lei brasileira, pode. O que é aceito pela jurisprudência, mas como você falou, do ponto de vista ético, acho esquisitíssimo, tá? E a outra coisa é que, sim, as empresas vão usar isso tudo para treinar os modelos, né? Porque o que a gente está vivendo hoje? Um esgotamento de dados. Tudo que tinha dado nos livros, nos filmes, nas músicas, já foi meio que usado, né? Nos fóruns de internet, nas redes sociais. Então, isso meio que acabou. Essa solução abre o caminho para você pegar dado de conversa. Então, isso é uma fonte infinita de dados para treinar a IA, né? Por exemplo, eu estou pensando aqui em gírias novas, mas todas as que eu lembro são antigas, né? Chutar a boca do balão, Nossa, por exemplo. Nossa, essa é tipo de 1920. É tipo isso. Mas na época que ela surgiu, né? Sim, era nova. A IA, se você digitasse lá, provavelmente ia ficar confusa. Mas se ele captar todas as conversas em tempo real, ela vai usar isso tudo e já ser treinada para ficar na crista da onda. Agora, entendeu? engraçado também, pensando por um outro lado, isso fala também da deterioração da qualidade dos dados usados para treinar os modelos, né? Eles já viram assim, eles não estavam conseguindo mais treinar, sei lá, com artigo jornalístico, começaram no Reddit, né, que são aqueles fóruns de discussão, não sei o quê, e já começou a dar um monte de BO. Agora, imagina, vai treinar modelo de IA com a conversa com o seu cachorro, Nossa, você cantando no sozinho, banho, você escolhendo a cor do piso. Olha o que vai sair de modelo daí, né? Não, e se a IA já chantageava a gente a partir daí, imagina isso. Agora, a outra implicação que eu acho que é central é a coisa da vigilância, né? Porque imagina se a gente tiver que presumir que todas as nossas conversas estão sendo gravadas, registradas e processadas em algum lugar. Primeiro, você vai começar a se policiar o tempo todo. Acabou a psicanálise. Acabou a psicanálise. Você abre a porta para o fim da espontaneidade, da memória, porque uma das coisas mais importantes da memória é que ela é falha. Você ter uma memória perfeita, isso é horrível. Isso é condenar o ser humano
a viver num mundo de caos. Porque ter uma memória falha, a gente tem que agradecer por isso. E isso tem impacto para o livre-arbítrio, né? Que você vai ter suas decisões ali, você vai pensar 10 vezes antes de decidir alguma coisa. E você pode ser punido por coisas privadas. Então, por exemplo, vai entrar num país, o país pede para ver o histórico das suas conversas nos últimos 2 anos, para ver se você vai ter direito a visto ou não. Como os Estados Unidos fazem com redes sociais, eles teriam conversas privadas disponíveis. Exatamente. Então, o mundo, né, para as pessoas serem criativas, elas precisam de um espaço de privacidade. Você precisa de um espaço ali protegido do olhar do outro. E agora, se tudo que você fala é processado e gravado e armazenado ali com fidelidade perfeita, Deus me livre. Não! Não! A gente não quer isso, só para deixar bem claro. Tá? Socorro, Bom, vamos para o nosso próximo tema. Daqui a pouquinho a gente vai falar, finalmente, dos robotáxis da Tesla. Tesla! Gostou do Neural? Nos siga nas plataformas digitais. A gente está no Spotify, no YouTube, no LinkedIn e também em todos os canais da Folha de São Paulo. Elon Musk começou a falar em 2019 que ele estava ali prestes a lançar os robotáxis da Tesla. Bom, demorou 6 anos, finalmente ele fez um lançamento em Austin, pequeno. E como foi? Deu certo, Ronaldo? Olha, para quem é investidor da Tesla, deu muito certo, né? Porque as ações da Tesla explodiram, aumentaram 10% em um único dia. Isso significa, em valor de mercado para a empresa, 100 bilhões de dólares, tá? A gente está falando de muita grana. Obviamente, a riqueza do Elon Musk também vai lá para cima, né? Ele é o principal acionista da empresa. Agora, essa história do robotáxi, o cara enrolado, tá? Porque ele está prometendo isso. Você falou 2019, ele já prometia, mas ele prometia até muito antes. Ele falava que em 2020 ia lançar o robotáxi, né? E agora foi lançado finalmente, 2025. Mas é tipo assim, 10 carros que estão circulando pela cidade de Austin, no Texas, e num perímetro específico, né? A promessa do Elon Musk era autonomia total. Só lembrando, né? Autonomia de carro vai de 0 a 5 na classificação que é mais aceita. 0 é o carro que é totalmente dependente da gente, que é a maioria. E 5 é autonomia total, que é assim, você fala para o seu carro, vá até Belém do Pará e compre lá folhas de jambu e me traga aqui em São Paulo. E o carro vai, ele pega a BR... Não existe ainda, né? Explica que não existe ainda, tá? Carro de Só autonomia deixa 5 claro. não existe. O que existe é o 4, que é o carro é totalmente autônomo dentro de um perímetro específico. O perímetro do robotáxi do Musk é algo como 30 milhas, tá? Então, dentro daquele raio de 30 milhas, ele consegue ali operar direitinho, mas se ele sair dali, ele nem vai. Ele tem um bloqueio técnico para não sair. Agora, mesmo nesse teste, já deu problema, né? Não, já deu problema e a gente vai entrar nisso, mas só fazer uma última observação. Por que subiu 10%, tá? Porque a promessa do Elon Musk de fazer esse carro totalmente autônomo é que você vira um empresário do seu carro. Então, você compra o carro da Tesla e deixa ele fazendo corridas pela cidade em seu nome. Então, ele quer mudar o modelo de transporte. Primeiro, isso mata todo o mercado de Uber e transporte urbano e torna todos nós, donos de carros, empresários que ganham ali uma fatia. Então, você vai numa cidade qualquer e está ali milhares de carros circulando, cada um deles de um dono específico. Todas as corridas que aquele carro fizer, eles pagam, né? E até por curiosidade, a corrida é barata, custa 4 dólares e 20 centavos. Eles começam com preço promocional, né? Como tudo, né? E depois vai... Como tudo na internet, e depois é o enshittification. Vai aumentando. Agora, por que dá ruim, né? Porque tem outros competidores. Por exemplo, a Waymo, que é uma empresa do Google, né? Do Alphabet, que é dono do Google também,
já existe desde 2020. Essa sim. Várias cidades, E centenas de muitas corridas já. muitas. E essa sim existe quando o Elon Musk prometeu. E hoje você vai em São Francisco, faz corridas também com Waymo, é a mesma coisa, perímetros fechados, né? Agora, o Waymo usa a tecnologia do LiDAR, que é aquele radar de laser que você coloca em cima. Eu andei num desse na China, vou contar daqui a pouco. Eu quero até ouvir a sua experiência, que eu nunca andei. E o Elon Musk, ele se recusa a usar o LiDAR, porque o LiDAR é mais Não sabia caro, e fica aquele negócio feio em cima do carro, que é tipo uma corcova, né, em cima do carro. Agora veja que essa opção dele, não sei se foi muito inteligente, porque só nessa pequena demonstração, olha o que já aconteceu. Um carro foi na contramão, um pedação, e tem um vídeo no YouTube do cara na contramão, do cara não, do carro sozinho na contramão. E o outro apareceu lá na plaquinha do Robotáxi Tesla. Muito obrigada, acabou sua corrida, só que o carro não parava. E a Meu pessoa lá dentro Deus. querendo parar e o Meu treco Deus. não parava. Que Então, desespero. essas duas coisas. Ele já está sendo investigado. Esses dois incidentes vão ser investigados pela Agência Nacional de Transporte, de Segurança e Transporte dos Estados Unidos. Uhum. E os robotáxis, os carros autônomos da Tesla, já estavam sendo investigados porque teve 4 acidentes. Um deles atropelou e matou um pedestre. Não, Um carro sem motorista. Então, assim, não é brincadeira. Eu fiquei pensando, você falando assim, o empreendedorismo, bota um monte de carro. Mano, quem vai pagar se começar a matar gente, né? Tipo... Então, assim, é um negócio a ter muito cuidado. Você falou Sim. da Waymo, que já está em vários lugares. No ano retrasado, eu fui para a China. Aham. E uma das matérias que eu fiz com o Danilo Verpa, que é fotojornalista da Folha, a gente andou num carro da Apollo Go. A Apollo Go é da Baidu, que é como se fosse Sim. o Google chinês, né? Mais ou menos. E eles usam LiDAR, esse LiDAR que ele mede usando lasers e luzes, as distâncias para calcular onde pode ir o carro, como é que ele vai, né? Inclusive, esse era um dos grandes problemas, porque como os Estados Unidos estão bloqueando a venda dos chips super avançados, isso era eles estavam tendo um déficit desses chips que eram muito usados nos LiDARs dos carros autônomos. Mas aí, é assim, você chega lá, tem o carro, você chega que nem um Uber, você chama pelo aplicativo, e aí a gente entrou, na verdade, era uma experiência, então foi um pouco diferente, né? Eu não cheguei a chamar pelo Uber. Quando você chama, você fica pensando assim, cara, como você vai saber que é o carro certo? Você vai perguntar para quem? Surreal. Pro bispo, não tem um motorista. É. Sabe como eles fazem lá? Você chama no seu aplicativo, recebe lá um código, a porta do carro só abre se você digitar o código. Tá. Aí você entra, aí na sua frente tem uma tela mostrando tudo, o que o carro autônomo está enxergando. Mas tem aquele momento, você entra naquele carro, você fala assim, meu Deus do céu, e se essa jossa não parar no cruzamento, né? Olha que morte estúpida. Mas aí eu ficava assim, prendi a respiração no começo, não vai... Meu, foi super assim, e lá o histórico de segurança é melhor, parece que eles tiveram um incidente que foi um atropelamento de um pedestre que estava atravessando no vermelho, mas não machucou, ainda bem. E eles estão expandindo também para várias cidades, a Apollo Go, esse robotáxi. Então, acho assim, o Elon Musk, e é engraçado, né? É a segunda indústria que ele meio que está correndo atrás do prejuízo. O IA também, né? Com o IAX, ele está muito atrás dos outros, tentando recuperar, agora com o robotáxi. Mas ele tem lá a sua genialidade. Então a gente também não pode, né, dar por... E teimosia, né? Porque é aquilo que a gente estava falando. Ele usa para o carro se orientar só câmera normal, câmera de vídeo. Então a Tesla tem hoje milhões e milhões de horas de vídeo que ele usa para treinar os carros, porque como ele se recusa a usar o tal do LiDAR, ele acha que só com uma câmera ele vai conseguir fazer com que o carro navegue e se torne autônomo. Agora, a aposta dos investidores é nele, né? Ele é o grande, vamos dizer, incentivo para botar dinheiro nas ações da Tesla. Tanto que a Tesla, ela tem um valor de mercado astronômico, mas se você olha as receitas, são receitas baixas. A receita da Tesla é 95 bi por ano, tá? A General Motors, né, e outras empresas têm receitas de 180 bi por ano. Então, o valor das ações da Tesla é um múltiplo tipo de
11 vezes o valor das receitas. Sabe qual é o múltiplo de uma empresa de carro tradicional? 0,26, 0,25, E isso entendeu? porque a Tesla foi ultrapassada e não é mais a maior produtora de carros elétricos do mundo. Se eu não me engano, agora é a BYD. BYD. Exato, que A BYD. ultrapassou. E os modelos da Tesla estão ficando meio para trás, né? Eles perderam a dianteira. E a própria BYD, se você olhar o valor de mercado da empresa, ela é negociada por 1,26 o valor das receitas anuais. Você vê, até maior do que General Motors, Ford e Mas ainda outras. bem baixo, né? Acho que aí também tem a Muito ver com o baixo. mercado da China, difícil de entrar, etc, né? Deve ter uma Mas a coisa Tesla ser negociada a 11 vezes a não, é incrível. receita, Um é treco assim, que não tá dando dinheiro. é você acreditar muito no Elon Musk para comprar uma ação da Tesla. Você achar realmente que ele é um cara super incrível que vai resolver todos os problemas, né? Bom, Então, tá inflacionada a Tesla. Tá espera-se inflacionada. para o investidor da Tesla que ele não entre no governo de novo, em qualquer governo, porque isso fez muito mal para as ações dele. O pessoal Agora, pondo fogo nos carros botando dele, os né? carros e para as ações dele. Absurdo, exatamente. E essa semana, vamos falar dos vencedores, perdedores e a previsão da semana. Minha visão, perdedor da semana, do ponto de vista das empresas, é a Adobe, né? Que é a tão falada fabricante do Photoshop, né? Que todo mundo usa. Antes das deepfakes serem feitas com IA, eram feitas com Photoshop, né? Então, qual é o problema com a empresa? Não está conseguindo competir com as empresas de IA, ainda não mostrou como é que a IA vai entrar no seu negócio, né? E a outra coisa, teve muita venda de ações por parte dos executivos da empresa nos últimos 12 meses. Até vendas programadas, tá? No plano de venda que os executivos recebem, os executivos foram lá e venderam 15 milhões de dólares em ações, tá? Mas mesmo assim o mercado ficou desconfortável, a ação da Adobe caiu 6%. É uma empresa que negocia em bolsa com um múltiplo de 7 de receitas, então é um múltiplo que é normal para empresas de tecnologia, só para a gente ter uma base de comparação, Microsoft é 13, né? A base de receita e o valor de mercado, mas assim, tem que ficar de olho porque realmente tem analistas do mercado olhando e dizendo, olha, isso aqui não vai dar muito certo porque não está conseguindo competir com inteligência artificial. Eu queria falar também um perdedor da semana. Eu acho que o perdedor da semana é a não proliferação nuclear, com tudo que aconteceu no Irã. Porque vamos fazer uma breve retrospectiva. 400 quilos de urânio enriquecido a 60%, que supostamente eram o objetivo do ataque de Israel e dos Estados Unidos. Onde estão? Ninguém sabe. Podem ter sido transferidos para lugares secretos. A partir de agora, o Irã não vai mais fazer parte do Tratado de Não Proliferação, que ele estava em descumprimento, mas agora não vai abrir para nada e ninguém vai descobrir onde estão essas coisas. E isso, o fato de o Irã ter sido atacado, o Irã quase tinha bomba, nem era tão quase, né? Isso aí também. E aí foi atacado, todo mundo vai pensar, bom, então tem que ter a bomba. Porque não atacam a Coreia do Norte? Então, assim, eu acho que é uma tristeza que, além de, obviamente, 600 mortes no Irã e mais dezenas de mortes em Israel, ainda a não proliferação nuclear é a grande perdedora desse conflito Irã-Israel. Eu acho que você tem toda a razão, lembrando que esses tratados são super importantes, né? E que, no início, Estados Unidos e União Soviética tinha um movimento contrário, que era de proliferação nuclear, né? Foi assim que a Índia conseguiu uma arma nuclear, foi assim que o Irã também iniciou o seu programa nuclear. Foi dentro do programa Atoms for Peace, né? Lá do então presidente Eisenhower, nos Estados Unidos. Só que depois eles perceberam que aquilo era uma loucura. E aí mudaram de figura, conseguiram, inclusive no meio da Guerra Fria, assinar o Tratado de Não Proliferação, que é um instrumento muito importante. Foi, inclusive, criada a Agência Internacional da Energia Atômica, que muita gente até diz que deveria ser um modelo para regular a IA, ter uma agência internacional da inteligência artificial. Israel não assina, tá? Não é signatário do tratado, né? E aí, o que ficou a impressão é um pouco isso, assim, que se você não tiver arma atômica, você pode sofrer bombardeios a qualquer momento, né? Pode vir um B-2 stealth ali, ou seja lá, qual que seja o país que vai te mandar
qualquer ataque, mas ficou essa impressão, e muita gente discutindo, que quem sofre mais, e por isso eu concordo 100% com o seu perdedor também, é que a ideia de não proliferação Perde. tomou um tombo aí com essa E história. reforça uma narrativa que foi também da Ucrânia. A Ucrânia abriu mão das armas nucleares depois da queda da União Soviética, em troca de proteção, promessa ali de segurança da Rússia e dos Estados Unidos, acho que Reino Unido. Bom, e foi atacada. Então, lá também a lição é essa: se a gente ainda tivesse arma nuclear. Então, assim, péssima notícia para não proliferação. Pois é, e temos que defender a não proliferação, gente, pelo amor de Deus. Isso é uma loucura. E vencedor da semana? Olha, vencedor da semana é o streaming. Por quê? Pela primeira vez no ano de 2025, o tempo assistido de audiovisual é maior do streaming do que da televisão e do cabo juntos. Então, nos Estados Unidos, onde foi feita a medição, o streaming chegou lá a 54,8% do tempo de audiovisual, enquanto cabo e TV estão lá com 54,2%. Então, ultrapassou num momento em que a TV e o cabo declinam, o streaming está seguindo de vento em popa. Interessante ver quem é que domina esse mercado, né? 12,5% é o YouTube, é o gigante silencioso, porque a gente mal fala do YouTube, né? Inclusive, para criticar a regulação, eles sempre se safam, né? Total, porque todo mundo fala de Netflix, fala de outras coisas, mas quem reina no streaming é o YouTube, né? E o Netflix está em segundo lugar, com algo como 7,5%. Aí tem do Disney, mercado. né? Um pouco mais para trás, bem mais para trás. Vai a fila, né? Disney, Hulu, Amazon Prime e tudo isso. E no Brasil, o Globoplay, também é importante ser mencionado. Agora, o que é interessante é a tendência, né? As Substituição. pessoas largando o cabo e largando a TV para assistir streaming cada vez mais. E até está dentro do movimento que a gente falou na semana passada também, do dinheiro, né, que vai para a publicidade começando a mudar de mãos, também saindo dessas mídias tradicionais e indo para essas mídias descentralizadas, né? E dentre elas, incluir um pouquinho também ali o streaming. Só espero que a inteligência artificial resolva o problema de você ter que assinar trocentos streamings diferentes e ter trocentas assinaturas que você tem que pagar por mês. Acho que isso aí, em algum momento, né? Antes era assim, liga a televisão, pronto, tá lá. Agora não, você tem que assinar 200 coisas. Não, e descobrir onde está passando. Você tem que, assim, série tal. Onde está passando a série tal? É um rolo, você tem que ir lá descobrir. E detalhe, né? Muita gente largava o cabo para ir para o streaming porque achava mais barato. Então, falava, vou parar de assinar o cabo, vou assinar aqui um streaming, é um quinto do preço. Só que agora você tem que assinar 3 streamings e o preço subiu. O preço subiu e tem anúncio, porque a gente é trouxa. Exatamente. Mas aí o que acontece? Qual é a consequência quando você tem um mercado que deixa de atender consumidores de forma adequada? Pirataria. A gente está vendo a escalonagem, né? O aumento da pirataria, igual tinha antes das gravadoras se recusarem a deixar as músicas em formato de streaming. Aí as pessoas faziam o quê? Baixavam a música no Napster, depois em milhares de outros programas, até que surgiu empresas como Spotify, Deezer e outras que organizaram isso. A gente está vendo o mesmo problema, Patrícia, que é assim, tem streaming demais, as pessoas que querem assistir os conteúdos não conseguem, porque fica caro demais assinar com anúncio. Com anúncio, e aí a pessoa fala o quê? Vou para a pirataria. Então, falha de mercado. Melhor forma de combater a pirataria é resolver o que o consumidor quer. Esse é o melhor caminho. Não adianta botar polícia, bloquear site. O melhor caminho é resolver do ponto de vista do que o consumidor quer. Previsão. Bom, previsão, que eu acho que vai ser super importante. A gente vai ter a COP30 no Brasil, e a minha previsão é que em novembro, em Belém. E o que eu acho que vai acontecer é o tema da tecnologia, pela primeira vez, será muito importante dentro da COP. Talvez um dos temas centrais. Então, espero, né, e o presidente da COP, o embaixador André Corrêa do Lago, ele está muito sensível a esse tema, mas eu espero que a gente discuta a questão de data centers, consumo de eletricidade, e mais do que isso, que a gente use a tecnologia também para combater o desafio da crise climática. Inclusive, uma coisa que eu tenho defendido,
criando infraestruturas digitais públicas, gratuitas e open source, para que qualquer país possa tanto monitorar a questão climática, né, de carbono, quanto a resposta a furacões e outros incidentes emergenciais que a gente vai ter cada vez mais, né, alagamentos, e a gente ter o software para isso, porque hoje alguns países têm e outros não têm. Los Angeles não tinha, com os incêndios, né, que a gente viu lá no ano passado, várias situações de emergência, não tinha ali uma base de apoio tecnológica para quem estava querendo se proteger. E aí foi preciso criar, e improvisaram lá na hora, e o que eu acho que a gente tem que combater é esse improviso, é deixar para os países que queiram a infraestrutura para dar conta de monitorar o clima e também para responder a emergências climáticas. Maravilha. Queria agradecer todo mundo que acompanhou a gente. Neural Podcast, todas as quartas-feiras, em todas as plataformas. Ronaldo, os créditos. Neural é o podcast da Folha de São Paulo, dirigido por Ana Penteado, com apoio da Almap. Coordenação pela Folha, Daniel Castro e Beatriz Pérez. Não se esqueça de seguir o Neural no Spotify, Instagram e em suas plataformas favoritas. Na semana que vem, estamos de volta com tudo sobre tecnologia, negócios, comportamento e muito mais!